Salve, salve galera, eu sou JB e esse é mais um Resenha de Vendas, né? Um programa para quem já está curtindo, para quem já está compartilhando, para quem já se inscreveu, sabe como é a pegada. Pegada light, pegada leve, sem muito tecniquez e mais na prática. E hoje, é claro, eu vim trazer para vocês, depois de alguns pedidos, né? Isso conversando com alguns inscritos, a gente vai falar hoje sobre metodologias, tá? Metodologias tanto de vendas como de pré-venda, que dá para ser utilizado nos dois. Então, antes da gente começar a falar das metodologias, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, de comentar, críticas, elogios, a gente está aceitando e topando tudo. Então, vamos soltar a vinheta, aquela que eu gosto, pam, pananam, panam, panam, pam, pananam, panam, panam, pam, pananam, panam, panam, pam. Solta a vinheta! Depois de toda essa malemolência antes da abertura, vamos lá, pessoal, vamos falar das metodologias, algumas metodologias, né, que eu separei, são várias que existem, mas eu quis separar três das principais e são das quais eu utilizo desde a minha época de pré-venda até hoje nos dias de venda. Então, eu quero falar dessas metodologias, mas eu não quero ficar, como eu sempre falo para vocês, no Technical Case. Então, eu vou fazer da mesma maneira que eu faço nas minhas mentorias com os SDRs, em algumas mentorias com vendedores, quando eu faço, explicando de maneira muito prática, rasteira, porém objetiva, que essa é a ideia, é você sair daqui compreendendo e entendendo o que eu tô passando. Então, a primeira metodologia que a gente vai falar é da Spin Selling, a famosa Spin Selling. Metodologia Spin foi criada por um cara chamado Neil Heckman na década de 80. Esse cara, ele teve ali o trabalho árduo ali de anos, fazendo pesquisas por meio de observação com mais de 30 mil vendedores. Então, assim, o cara realmente se aprofundou. E com esse aprofundamento no estudo que ele teve, ele conseguiu criar um método chamado Spin Selling. Mas o método se resume em cima dessas 4 letras, né? O S que trata de situação, o P que trata de problema, o I que trata de implicações e o N que trata de necessidade. De uma maneira muito clara e de uma maneira muito rasteira, porém objetiva, como eu já falei, eu vou explicar isso para que você entenda não só quem é do ramo de pré-venda, não só quem é do ramo de venda, mas para você que quer entrar nesse mercado e entender, pô, João, mas é isso que se resume? Sim, claro, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito objetiva, é isso que significa. Mas é claro que se você vai entrar nesse mercado, eu aconselho sempre se aprofundar e estudar mais sobre a metodologia. No caso do Spin Selling, eu consigo, dentro da situação, entender quais são os problemas e dentro dos problemas trazer para ele a realidade latente, expor esses problemas de uma maneira muito clara e visível para ele e depois de expor de uma maneira clara e visível para ele, demonstrar os impactos negativos que ele vai ter se ele não fizer nada, né? E também perguntar se ele tem alguma estratégia para evitar esses impactos acontecerem. E aí, é claro, depois dessa resposta que ele me der, eu venho trazendo para ele a solução que o meu produto ou que o meu serviço pode ter para poder resolver, né? Então, de uma maneira muito clara, eu estou conversando com o lead, eu estou entendendo a situação dele, porque ele está passando essa situação para mim, de como está o mercado para ele. Pô, nessa pandemia para mim não virou nada, não deu nada, para mim as coisas estão ruins, eu não estou conseguindo vender, a minha empresa não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, né? E ele só trazendo situação, e eu aqui só ouvindo. E dentro do que eu estou ouvindo, eu estou ali pescando e só pegando quais vão ser os problemas. Entendi! E dentro dessa sua situação de pandemia ou coisas desse tipo, eu tô vendo que se não vender, você vai fechar a tua loja, você vai fechar o teu comércio, porque sem vender você não consegue fazer nada. Além disso, você me falou dentro aí da tua situação que você teve perda de funcionário, porque como não tá vendendo, a empresa não tá gerando dinheiro, né? Ela não tá gerando caixa, não tá gerando receita. E como é que você tá pagando as despesas, né? Como é que tá pagando o aluguel? Olha quantos problemas em cima da situação dele eu tô colocando. E aí, é claro, geralmente ele há de convir que a situação está tão precária que a possibilidade de talvez fechar pode ser muito grande, né? Ele não quer pensar nisso, mas pode acontecer. Beleza. E o que vai acontecer se você não fizer nada, né? Porque como a gente está vendo dentro da tua situação,
Existem mais problemas que aqui a gente está de acordo vendo que, pô, demitiu o funcionário, agora você está tendo retrabalho em cima do que você já fazia, né? Agora a possibilidade da empresa fechar ela é muito grande. Então coisas como essa, quais são as estratégias que você tem? Você tem alguma estratégia em mente, algo que você já colocou em prática? Que resultado que isso está te gerando? Olha as implicações que eu estou fazendo em cima do problema e da situação que ele me colocou. E aí eu venho fechar e finalizar com a necessidade. Cara, vou te falar uma coisa. Eu tenho aqui uma solução, tá? Da qual tem ajudado empresas que estão passando pela mesma situação que a tua. E digo mais, são cases de sucesso aqui dentro da minha empresa. Então, eu tenho aqui uma solução que pode te ajudar demais nesse sentido. Eu quero saber se você quer conhecer ela. Cara, eu vou te falar uma coisa, a Spin Série bem aplicada e bem colocada, não tem quem esteja do outro lado que não queira conhecer. Talvez não foi o melhor exemplo de Spin que eu posso colocar de uma forma prática para vocês, mas é assim que funciona, tá? No dia a dia comercial, eu vou entender qual que é a situação, problematizar essa situação para que ela fique bem exposta para o lead e ele entenda que aquele problema é um problema que ele precisa resolver e que ele, se ele não tem nenhuma estratégia ou se ele tem, qual foi o resultado que deu, eu preciso saber para demonstrar para ele que eu tenho a solução nas minhas mãos e posso ajudá-lo. Pessoal, aqui eu encerro a metodologia Spin. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, não esquece de divulgar esse canal para outras pessoas que são do segmento de venda, do segmento de pré-venda, que querem mudar de emprego, que tem o seu empreendimento e não sabe o que fazer com o seu processo comercial. Passa esse canal para elas, os meus contatos estão ali, eu também estou aqui disponível para fazer mentoria, para poder ajudar, para poder dar uma consultoria ou coisa do tipo. No próximo episódio a gente vai falar do bench. Então, até lá, e como eu sempre falo, alegria, alegria.